Olá, queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje daremos continuidade no episódio 5 da nossa série 31 dias com os 31 capítulos de Provérbios. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você sente que está sendo edificado, que o Senhor ele tem me usado para alcançar a sua vida, então me ajude para que meu vídeo seja alcançado por mais pessoas. Então se inscreva, dá o seu like e compartilhe esse vídeo para as pessoas que você acha que tem que ouvir desse tipo de conteúdo. Hoje, pelo que eu estou vendo aqui, eu vou falar para casados, pelo que eu estou entendendo do capítulo de Provérbios 5. Mas vamos ver, né? Deixa Deus falar, seja o que Deus quiser. Vou dar início no verso 1º do capítulo 5. E eu separei aqui 4 versículos para eu dar um adendo aqui, que diz assim: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria e incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento, pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel e afiada como uma espada de 2 gumes. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. O título desse capítulo é Advertência contra o adultério. E eu acredito que esse capítulo ele serve para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher, mas eu acredito que ele sirva mais para o homem. E eu vou te explicar o porquê. No verso 3. Pois o lábio da mulher imoral destila o mel, sua voz é mais suave do que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Já te explico porque eu acho que esse capítulo serve mais para homens. Mas aí vamos imaginar que esse homem ele tem uma mulher chata em casa. Eu outro dia estava até conversando com uma amiga sobre isso, né? Que a gente lida com pessoas, às vezes a gente acaba observando o comportamento das pessoas, e eu tenho observado muito também o comportamento de casais. E existem muitas mulheres que são chatas. Às vezes eu falo, coitado do pobre do homem, que ô mulher chata, que fica perturbando os vias do homem, que só reclama, reclama, reclama. Aí esse mesmo homem, quando ele não tá com a sabedoria ali firmada, chega uma mulherzinha com uma voz suave, bonita, doce, né? Fala tudo o que ele quer ouvir, às vezes até mesmo faz tudo o que ele queria que a mulher em casa fizesse, e a mulher chata só sabe reclamar. Mas a outra tem uma voz doce como mel. E aí, muitas das vezes, esse homem ele vai lá e cava a própria cova, entra numa vida de ruína, porque ele não teve sabedoria e discernimento para fugir daquela aparência, daquele mal. Uma vez eu vi um post que dizia assim: se um dia o homem tiver na sua mão uma mulher de Provérbios 31, mas ele perder essa mulher, quão amarga será a vida desse homem de saber que um dia ele teve um diamante nas suas mãos e perdeu aquele diamante. E existem muitas mulheres, talvez você homem esteja casado com uma dessas mulheres, que é um diamante. Só que ela está no seu processo bruto ainda. Muitas ainda precisam ser lapidadas, mas não quer dizer que não seja um diamante. Só é um diamante bruto, sem muito brilho, talvez tão meio fosca. Mas aí você não é um homem sábio,
você não tem o discernimento e você joga fora um diamante bruto, achando que não tinha valor, e aí vai e pega uma bijuteria. Lembrou até essas sériezinhas que tá dando no TikTok, enfim. Aí você não dá atenção pra um diamante só porque tava no seu estágio bruto. E aí uma bijuteria sem valor, com 2 usos, já fica tão feia, sem brilho. E como diz a palavra, os lábios dela destilam mel e o sol é mais suave do que o azeite, mas no final ela é amarga como o fel. Que você busque sabedoria para você reconhecer que dentro da sua casa você tem um diamante, talvez bruto ainda, mas aí depende de você, para ajudar esse diamante a ser lapidado. Agora eu vou te dizer porque eu acho que esse capítulo ele fala mais com homens. Para a mulher, algumas coisas funcionam diferente. Se o homem ele chegar nesse ponto, por exemplo, não justificando longe de mim, ali tem que dar uma moldada no caráter também, mas o homem geralmente quando ele chega a ponto de cometer uma atitude como essa do adultério, normalmente não é nem porque ele não ama a esposa que ele tem dentro de casa. Às vezes é só porque ele deixou se encantar pelos seus olhos, não fugiu da aparência do mal, mas para a mulher é diferente. Se a mulher ela chegar a ponto de cometer um adultério, aquilo rarissimamente foi por conta de uma caída. Geralmente, quando a mulher ela chega a cometer esse tipo de ato, que eu acho erradíssimo, jamais vou querer justificar algo assim, mas para a mulher geralmente é algo pensado há dias, se não meses. Porque para o homem, ele se sentir encantado por uma mulher, basta apenas ser uma mulher bela, com uma voz doce, dizendo aquilo que ele quer ouvir, mas para a mulher, ela tem a necessidade de ter a admiração. Então é por isso que hoje em dia é super comum da gente ver mulher bonita, mulher assim linda, maravilhosa, com os homens feios, coitado. Mas é muito difícil você ver um homem bonito com uma mulher não tão bonita assim, entendeu? Porque pra mulher, a beleza ela não é o mais importante. Ou seja, para contextualizado, porque eu acho que esse capítulo aqui ele serve para homem, né? É óbvio que, como eu disse, a palavra de Deus ela se renova todos os dias, então o objetivo aqui dele pode ter mil infinitas possibilidades. Mas o que eu entendo aqui é que o homem, para ele ter um deslize, se ele não tiver sabedoria, ele está sujeito a esse tipo de situação. Se ele não tiver discernimento, se ele não quiser obter esse conselho aqui que está na palavra, ele vai cometer esse tipo de situação. E o resultado, a consequência é que ele terá uma vida amarga, infeliz, ele vai se arrepender, ainda que essa mulher queira ficar com ele, mas quando a mulher ela perde a admiração pelo homem, esse homem provavelmente será super infeliz. Para a mulher ela chegar até tal ato de cometer algo assim, é necessário que ela perca a sua admiração pelo homem. Para o homem sentir desejo por uma mulher, é necessário apenas que ele olhe e goste do que ele está vendo. Para a mulher sentir o mesmo pelo homem, é necessário que ela sinta a admiração por aquele homem. Então, se da mesma forma, né, que no final desse capítulo nós iremos fazer leitura do Provérbios 31, que fala sobre a mulher sábia, se esse homem ele não for sábio, ele pode estar perdendo a oportunidade de fazer bom uso de um diamante que ele tem ao seu lado. E ele não está percebendo que dentro de casa tem uma joia rara, linda, deslumbrante, e ele está caçando por bijuteria na rua, que não tem valor algum, que só vai levar ele para o mal, que só vai
fazer com que ele tenha prejuízos e consequências a longo prazo ou pela vida inteira. No meu resumo eu disse, este capítulo fala para tomar cuidado com a mulher alheia e vestir-se da sabedoria, para não cair no adultério, pois triste será para aqueles que não quiserem se atentar aos conselhos do Senhor, lamentarão suas más escolhas. Então eu quero dizer para você hoje, homem, dê valor para a joia que você tem dentro de casa. Não ache que aquela que tem a voz doce, suave, fala aquilo que você quer ouvir, tem mais a oferecer do que a joia que você tem dentro de casa. Às vezes, se ela tá sendo chata demais, é porque ela te ama, ela quer o seu bem, ela ainda tem admiração por você e tem esperança que você seja alguém melhor. Se um dia essa mulher perder a admiração por você, então, meu amigo, para essa admiração voltar, se voltar, porque na maioria das vezes não volta, se voltar, você vai ter que penar mais do que você penou para conquistar essa mulher. Então, dê valor pro diamante que você tem dentro de casa. E você, mulher, tenho mais para falar contigo nos próximos capítulos, principalmente, creio eu, no Provérbios 31, que eu acho que esse vai ser um capítulo inteiro para nós, mulheres. Acho que vocês, mulheres, também sejam sábias, né? Já vou adiantar esse capítulo. Sejam sábias. Parem de ser chatas e comecem a ser sábias. Eu sei que há fardos que vocês carregam que eu jamais vou dizer que vocês têm que suportar, porque existem coisas que não é sua responsabilidade, não é sua culpa, e nem tudo você tem que suportar. Sejam sábias dentro da sua casa, parem de ser chatas e comecem a ser sábias, porque da mesma forma que existe muito homem ruim por aí, e hoje essa tendência está crescendo muito, né? Uns homens complicados. Eu acho engraçado quando eu vejo vídeo das mulheres casadas vendo os vídeos como estão os homens de hoje em dia. E aí fala, não, amor, vem aqui, né? Vamos parar com essas coisas. Então que vocês sejam sábias também. Porque da mesma forma que vocês são uma joia dentro da sua casa, às vezes também existe um homem que é uma joia e está do seu lado. Você precisa cuidar um pouquinho melhor dessa joia, para que junto vocês se lapidem e que seja um lindo diamante, uma linda pedra preciosa nas mãos do Senhor. E esse foi o vídeo de hoje. Conto com a sua ajuda para você se inscrever, dar o seu like e compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo capítulo.